Olha, uma certa vez eu estava vindo ao Comune, né? Eu tinha uma reunião com um cliente ao Comune, era praticamente o final de processo. E eu liguei para o oficial do Comune, né? Para perguntar sobre os processos que estavam em andamento. E ela falou para mim o seguinte: olha, descanse, né? Porque tá tudo ok, né? Não tem nenhum problema, a documentação tá tudo ok. E a cliente, né? Foi bem numa época bem quando iniciou a pandemia. É normal que o cliente ficou muito assim, eu que praticamente eu estava conseguindo ir ao Comune, mas sozinho, né? Porque logo quando iniciou a pandemia, foi bem crítica a situação, né? Então eu ia sozinho, né? Tinha todo o procedimento, enfim. E eu consegui marcar um horário para levar a cliente, porque eu falei, olha, a cliente está realmente bem ansiosa, então ela precisa vir ao Comune, eu preciso que ela veja como é que está o processo, que você fale, que ela escute você falar, não eu. E eu marquei um dia, foi uma sexta-feira, marquei às 7 horas da noite, né? O Comune trabalhava até 7h30, né? E de repente eu liguei para o Comune, eram umas 5 horas e falei, olha, eu já estou no Comune, né? Se você conseguir liberar mais cedo, eu já estou pronto. E eu fui surpreendido naquele dia porque o oficial disse, olha, a gente tem um grande problema aqui. Eu tenho notícia boa, uma notícia ruim para te dar. Como era 5 horas da tarde e a reunião era 7 horas, eu perguntei se ela poderia me receber mais cedo e eu fui sozinho, né? Porque em situações de crise, eu nunca levo o cliente, né? Para o Comune, né? O cliente, ele não, enfim, eu já tenho aí 1000 processos realizados, mais de 1000 processos realizados, então a gente sabe como lidar. Eu já conhecia o processo, não vi nenhum problema naquele processo, então fui tranquilo para poder entender o que é que estava acontecendo. Quando eu cheguei no Comune, a documentação estava em cima da mesa, né? E o oficial disse, Renato, eu já te aconselho você retirar, né, a documentação, porque a gente tem um grave problema aqui. Eu perguntei, mas que problema é esse? Né? Não estou entendendo. O italiano, né, do seu cliente, nasceu na região Vêneto, né, em 1862, né, e Belluno, né, aquela região de Belluno, né, porque Lombardo-Vêneto, né, toda a região de Lombardia e a região do Vêneto entrou em 1866, então o italiano nasceu antes. Então, em teoria, naquela época, eles estavam sob o controle húngaro, né, austríaco, e não eram italianos, né? E ela disse, eu vou ter que parar o processo por causa disso, né? Então, assim, era um oficial que não tinha tanto entendimento da lei, né? Então, para mim, foi um choque, porque o processo ter sido cancelado, né? O processo já estava na fase de finalização e o processo tinha sido cancelado. Então, como a argumentação não seria somente necessária, eu pedi ao oficial que comuniquei, né, que eu não ia retirar a documentação. Falei, eu não vou retirar a documentação porque a senhora está errado, né? A senhora está errada e eu vou voltar na sexta-feira, né? Então, assim, eu não era sexta, era uma quarta-feira, tá? Porque eu fui na quarta e voltei na sexta, né? Não era sexta-feira, não, era uma quarta-feira. Eu falei, ó, na sexta-feira eu vou voltar aqui no Comune. Aí eu voltei para casa e fiz um estudo, né? Eu já tenho vários livros que eu estudei sobre cidadania italiana, mas como é que eu consegui resolver essa situação? Se você tem um avô que nasceu na região Vêneto, né? Na região de Treviso, Belluno, e certamente você tem um certificado de batismo, né? Ao invés de uma certidão de nascimento, você deve se perguntar qual é a diferença, por que existe certidão de nascimento e certidão de batismo? Porque o Stato Civile, no Belluno, né, em Treviso, eles partiram de 1871. Então, até antes disso, era certidão de batismo, né? Porque os italianos, né, como não tinha ainda Stato Civile, né, eles batizavam os filhos na igreja. Então, como é que eu resolvi essa situação, né? E aí a gente fala de lei civil, né? Não é tanto uma questão de leis que falam sobre cidadania italiana. A gente tem aqui uma lei civil. Porque o que a lei fala, né, para esse tipo de caso? Os italianos que nasceram, né, antes do acordo, que praticamente o acordo do Reino Itália se chiama em italiano Reino Itália, né? O Reino Itália começou em 1861. Né? Então o acordo de 61 e o acordo de 1866 foi o mesmo acordo. O que foi estabelecido? Que o italiano que nasceu antes de 1800, no caso desse meu cliente de Belluno, nasceu em 1862,
e migrou a Léstero, né? E morreu após, né? O acordo, morreu em 67, morreu em 68, morreu em 70, ele morreu italiano, né? E assim diz a lei, né? Assim diz o acordo, né? Do Reino Itália em 1866, que entrou todo o Lombardo Vêneto. Então eu anexei, eu fiz todo um estudo, anexei, fiz uma folha, né? Praticamente uma redação, né? Uma tese, e aplicando as leis, a lei civil, o nome do acordo. E eu voltei na sexta-feira lá. Praticamente eu tive que ensinar o oficial, né? Provar ao oficial que o meu cliente ele tinha direito à cidadania italiana. Porque a imigração vêneta, né? Os italianos que migraram do Treviso, a imigração ela começa ali para 73, 76. Então, quando inicia a migração, o italiano já era italiano. Né? Ele já era italiano, porque ele foi ao Brasil, já existiu o status civil, né? E ele, quando foi ao Brasil, ele migrou ao Brasil, ele já era italiano, né? Então, nesses casos, a gente tinha uma certidão de óbito do italiano, né? Ele morreu em 90, né? Morreu muito mais além ali, morreu com quase 80 anos de idade. Então, nesses casos, quando o seu avô, né, o seu Dante Antenato, ele nasce na região de Treviso, Belluno, antes de 1866, você precisa apresentar a certidão de óbito, tá? Porque a gente precisa provar. Porque o que a lei diz? Se o italiano nasceu antes de 1866, em Belluno, né, em algumas províncias do acordo, né, que foi todo o Lombardo do Vêneto, quem nasceu em 1862, nasceu antes do acordo e morreu depois, né? Ele morreu italiano. Então, para a gente provar, nesse caso, né, para você evitar um problema, eu te aconselho você anexar, achar a certidão de óbito do italiano no Brasil, né? E provar ao oficial que ele morreu, né, após 1866. Se o italiano migrou, né, para o Brasil em 76, em 73, 76, que foi a grande imigração vêneta ao Brasil, né? Foi milhões de italianos. Ele já era italiano, né? Então, eu queria passar para vocês nesse vídeo como eu consegui resolver aí um cancelamento de um processo, né? Então, enfim, depois a família, a minha cliente, foi um processo de uma família, enfim, a gente conseguiu concluir com êxito. Na sexta-feira eu apresentei a tese, nós vencemos, eu consegui mostrar, porque não foi uma briga minha do oficial, foi realmente falta de conhecimento do oficial. Então, por isso que eu digo, trabalhar com cidadania italiana não é entregar documentação comum, é você entender o que você está fazendo. Então, por hoje é só. Queria dar essa dica para você. Se você entra nesse cenário aqui, é muito bom que você apresente a certidão de óbito para provar para o oficial que o seu antenato morreu depois de 1866. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!